Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, cadernos, diários, planejadores e principalmente livros, ou seja, todo tipo de papel que em algum momento da nossa vida se transforma no nosso suporte emocional. E hoje eu trouxe para vocês, lembra que eu comentei no vídeo anterior que eu tinha mandado fazer umas impressões? E as impressões chegaram, olha que coisa mais linda, a qualidade da impressão deles é muito boa, eu vou deixar o link na descrição é esse aqui, ó. Tem até, eles têm Instagram, Facebook, eu vou deixar o link direitinho na descrição, porque vale muito a pena, a qualidade da imagem deles é muito boa, o papel também é muito bom, acho que é aquele offset, não tenho certeza. Algumas imagens, algumas não, a maioria delas eu pego naquele Pinterest, não sei se é assim que fala, mas eu falo assim, Pinterest, e algumas imagens foi eu que fiz. Ó, essa aqui, por exemplo, eu peguei lá, eu gosto muito de mensagens, né? Lembra que eu falei para vocês as mensagens motivacionais? Eu adoro essas mensagens. Ó, essa aqui é a minha biblioteca, que eu gosto de ter a foto. Essa aqui eu fiz no Grok, que ficou, não tem nada a ver com a minha cara, que era para ser eu, mas não tem nada a ver com a minha cara. Essa aqui ainda aparece um pouquinho, eu fiz no Grok também, eu gosto muito, lembra que eu comentei? Eu gosto muito dessa analogia, né, de comparar a nossa luta com os medievais. Essa aqui, nossa, eu fui burrinha nessa aqui, hein? Misericórdia. Essa aqui foi uma imagem que eu fiz e eu utilizei ela como foto de perfil muito tempo. É eu, né? Meu braço com a pulseirinha escrito Love. E aqui eu coloquei um trecho da música do Frank Sinatra, que eu amo, né? Eu adoro Frank Sinatra, que é aquela Fly Me to the Moon, sabe? Fly Me to the Moon. Então, aí tem a frasezinha aqui, né? O trechozinho da música. Só que aí, em vez de eu cortar, não. Eu fui do jeito que eu tirei a captura, eu mandei imprimir. Mas aí eu vou cortar aqui e fazer, para colocar no painel, vou fazer. Não tem problema. Então, tem aqui, ó, bastante mensagenzinhas, tá vendo? Ler é crescer em silêncio. Eu amo mensagens. Ser mãe, uma entrega sem expectativa, um compromisso total contra a vida. Essa aqui foi o que fiz, né? Peguei a imagem no Pinterest, eu fiz coloquei a mensagem. As crianças fazem o trabalho mais importante de toda a família, elas mantêm a mãe de pé. Então eu gosto muito dessas mensagenzinhas, né? Eu gosto de fazer mensagem escrita para postar nas redes sociais. Não posto muito, mas quando eu posto eu gosto. Tá vendo? São muitas mensagenzinhas. E aí eu vou fazer os painéis da forma que me agradar. E eu vim para a gente fazer junto. Vou fazer alguns painéis. Talvez eu faça um pouco para esse, um pouco para o outro. Enfim, vamos ver onde que vai parar. Então pega seu cafezinho aí e vamos planejar? Bom, eu vou fazer alguns aqui. Você tá vendo? Esse aqui eu desmanchei de um outro painel para fazer. Lembra? Acho que eu mostrei para vocês quando estava no painel pequeno, né? Eu desmanchei para fazer outro para esse tamanho aqui. Então, ou seja, todo pedacinho, lembra que eu comentei? Todo pedacinho de mensagem, de coisa que você gostar, você pode cortar, furar, colocar aqui ou fazer os painéis. Que aí você faz o painel, ele fica meio que a sua cara, né? Você abre e você se reconhece. Aí aqui, ó, tem umas cartinhas da minha filha. Ela me encheu de cartinha no mês do Dia das Mães. E eu acho que eu vou cortar, né, ó, acho que eu vou cortar e fazer alguns painéis usando as cartinhas. Não, que nem eu falei, né? Não tem jeito melhor para você eternizar, né? Essa aqui não vai dar, que isso aqui é cartinha. Não tem jeito melhor de eternizar alguma coisa do que você olhar para ela o tempo inteiro, né? Eu amo as cartinhas da minha filha, ela é tão caprichosa. Eu amo. Então, vou utilizar para fazer painel também. Então, todo papelzinho, eu tinha deixado... Ah, lembra que eu fiz esse rastreador com vocês? É uma das opções, eu resolvi usar ele essa semana. Vamos ver, eu comecei a usar aquele de vários calendários, mas eu não gostei, não. Acho que eu vou fazer por semana, eu acho mais agradável, pelo menos para ir acompanhando. Então, dá para usar esse aqui uma vez por semana. Semana que vem talvez eu faça outro modelo, mas eu gostei desse aqui. Tem no vídeo, no canal que eu deixei para vocês. Então, eu tinha cortado algumas folhas. Deixa eu ver onde aqui. Achei. Eu já cortei a folha aqui do tamanho que eu quero utilizar. Eu fiz um pouquinho maior. Deixa eu achar onde que eu coloquei a régua. Achei minha régua. Olha o que meu filho fez. Tá toda desdentada, ó. Ele pega a régua e fica batendo nas coisas, na quininha. Estragou. Tem que comprar outra.
Então, já cortei aqui, eu fiz, lembra que eu falei pra vocês? Eu resolvi fazer da mesma largura, só que o tamanho, o meu é 9,5 a folha por 17. Só que o tamanho eu resolvi fazer 18, para ficar um pouquinho maior. E aí, isso aqui é totalmente opcional. Então, eu vou colocar aqui, vou tirar aqui as folhas que eu vou utilizar, depois a gente organiza junto. Porque eu lembro que eu falei pra vocês que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Ah, aqui outra coisinha que minha filha fez, ó, os nossos gatos, nossos 4 gatos, olha que coisa mais lindinha. Eu vou pôr no painel também. Então, lembra que eu mostrei pra vocês que eu tenho, tá vendo? Os painéisinhos pequenos. Esse aqui eu não sei se eu vou desmanchar, talvez eu desmanche, talvez não. Eu vou fazer eu vou montar um planejador do pequeno, né? Um chama de pocket, eu chamo de A7, que é o tamanho da folha. Eu vou montar para vocês verem como é que eu fiz um planejador pequenininho, que talvez eu tô pensando seriamente em montar um pequeno para mim usar ele na bolsa, que esse aqui tá ficando meio pesado, que eu coloco muita coisa, e deixar o maior para como caderno de memória, deixar em casa, enfim, não sei. E aí esses pequenininhos aqui depois vou tirar, então eu vou fazer um grande para colocar aqui no lugar e tirar os pequenos. Então, vamos para os painéis. Olha que bonitinho. Minha filha fez uma pulseirinha pra mim, só que me dá coceira esse fio aqui que ela usa. Aí eu peguei, desmanchei, né? Abri ela e pendurei aqui. Ficou legal. Gostei. Tem gente que gosta de colocar joias aqui, né? É minha joia, pra você ver, tem uma noção, né? A minha joia, o que que é? De plástico. Então, vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês que o painel você vai montando, você vai criando, né? Vai colocando da forma que vai agradando os seus olhos. Vai cortando, vai editando. Minha tesoura. Então, primeiro, acho que eu já vou até usar esse aqui dos gatinhos que ela fez, que eu achei muito fofinho. Até que a bichinha desenha muito bem. Deixa eu pegar uma dupla face. Já deveria ter pegado tudo e deixado no jeito, né? Essa sou eu. E aí, eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Eu pego um pedacinho da dupla face, coloco aqui só pra prender o papelzinho no outro. Porque depois, se eu quiser reutilizar, eu reutilizo. Então, vou colocar aqui. Acho que aqui tá bom, né? Agora, eu vou pegar uma frase. Vou escolher uma frasezinha legal aqui. Ah, pode até ser essa aqui mesmo. Do Fly Me to the Moon. Fui cabeçuda mesmo. Não foi só essa, não. Tem mais uma também. Que eu tirei a captura de tela do celular, preguiça de procurar a foto. Aí tirei a captura. Na hora de mandar o PDF lá, eu esqueci de colocar, de cortar, né, no caso. Não precisa ser retinho, né? Dá umas... Você nunca precisa fazer, sabe, certinho. Isso aqui você vai... Ah, pronto, eu vou cortar aqui em volta do braço mesmo. Aqui você vai montando. Vai entulhando as coisinhas aqui para ficar agradável aos nossos olhos. O que mais que eu posso colocar aqui? Eu queria uma flor de lótus. Eu jurava que eu tinha imprimido algumas. Aqui pode ser uma mensagem, né? E aí, se você não tem esses papeizinhos imprimidinhos, não tem problema. Você pega... um dia de cada vez. Olha que legal essa mensagem. Você pega revista, sabe? Às vezes tem alguma imagem na revista interessante que te agrada. Você pode pegar fotos, você pode desenhar mesmo, você com o seu jeitinho de desenhar. Eu acho que eu vou até fazer uns desenhos para fazer um painel depois. Eu gosto também de desenhar. Nunca fica perfeitinho, né? Porque a ideia não é essa. Se você quer uma imagem perfeita, você vai lá e já compra ele pronto, já perfeitinho, mas não tem graça. Bom, pelo menos eu acho que não tem graça. Isso aqui ficou muito claro, né? Não tem problema. Depois eu ponho algum adesivo para dar uma escurecida aqui.
A ideia é você fazer aquilo que, sabe, que agrada, que traz leveza. Bilhetinhos, né? Principalmente para quem é mãe, recebe muitos bilhetinhos dos filhos. Aí o que, que a gente faz? A gente enfia no meio de algum caderno, de alguma coisa. Opa, um dia de cada vez, acho que é melhor aqui. E aí acaba se perdendo, né? Esse aqui tá bem clarinho, né? O que eu posso fazer aqui para dar uma escurecida? Ver se eu acho alguma imagem aqui para escurecer. Acho que eu vou pegar um adesivo, né? Pegar um adesivo. Eu vou deixar, viu, gente? Tudo isso que eu utilizar aqui, eu vou deixar na descrição. Que eu não tenho esse negócio de, só vou falar bem se eu estiver ganhando pra isso. Eu não ligo pra isso, não. Eu gostei, eu falo. Nossa, eu não tô achando um adesivo legal pra colocar aqui agora. Se eu gostar de algo, eu não tenho problema nenhum em falar que é bom, que não é. Até porque quando você não está ganhando nada, dá até uma certa liberdade que você pode criticar, né? Falar que, eu não gostei, só achei ruim isso, só achei ruim aquilo. Mas quando você tá ganhando, você não pode criticar. Então, é até aqui. Pronto, achei. Perfeitinho. Dá pra dar uma escurecida aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa para pôr do outro lado. Não, esse aqui é muito grande. Vou cortar um pedaço da... Não, da folha não vai dar certo. Vou achar alguma outra coisa. Tá faltando coisa aqui. Esse aqui eu posso pôr por baixo aqui, ó. Aqui eu posso pôr por baixo. Então, eu não quero utilizar o adesivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele aqui, ó. Se eu conseguir, obviamente. Ó, tirei uma pontinha. Ó, tá vendo? Só pra colar, eu vou fazer isso porque depois, se eu quiser desmanchar esse painel pra fazer outro, ó, deixei só a pontinha aqui pra colar, pra prender. E aí, eu vou levantar essa parte aqui e vou prender ele aqui. Pronto, a pontinha dele colou. É só pra prender mesmo. Porque aí eu não preciso... Depois dá pra me reutilizar, tá vendo? Entendeu a ideia, gente? É isso. Lembra que eu falei pra vocês? Artesão nada mais é que um pobre prêmio. Então, a gente tem essas ideias. E a flor aqui eu vou encaixar aqui também. Pronto. Aqui já deu uma escurecida. Gostei. Ficou clarinho, mas eu gostei. Agora, eu venho aqui do outro lado. E eu posso aproveitar esses que eu tirei aqui. Posso aproveitar esse aqui, colocar esse. Deixa eu ver uma mensagem para colocar em cima. Quem faz o que ama é criança, adulto faz o que precisa ser feito. Eu gosto de umas mensagens assim de cacetada também, sabe? Deus é perfeito em tudo que ele faz. Não, se eu colocar essa aqui vai dar a impressão que eu tô falando que eu sou perfeita. E eu não sou. Era Deus, é Deus e sempre será Deus. Não, também não dá certo aqui. Uma mensagem, uma imagem legal aqui pra colocar aqui em cima. Não, talvez eu não vou pôr esse aqui não. Vou deixar que eu coloque esse. Pronto. Agora já dá pra mim pôr uma mensagem de Deus que já vai ficar legal. Não vai dar a impressão que eu estou falando que eu sou perfeita. Que eu não sou. Eu tô mentindo só de sugerir algo assim. Pronto. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Não. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Então, a gente corta aqui do tamanho mais ou menos, que se encaixe ali. Esses dias eu tirei até um pedacinho, eu não lembro do que foi, uma embalagem que veio com uma florzinha bonitinha, um desenho de florzinha bonitinha, eu já enxerguei pro meu planejador. Falei, opa, isso aqui vai ficar perfeito no meu planejador. Só não sei onde que eu guardei, mas eu guardei. Então, entendeu? Não precisa necessariamente você gastar dinheiro com isso. Não precisa necessariamente ser algo próprio para decorar. Você pode utilizar aqui por cima.
certo. Esse mesmo. Eu vou fazer aqui os painéis, só que aí eu não sei se eu vou colocar o contact ou se eu vou deixar para usar no acetato. O meu acetato acabou, eu vou comprar mais para mostrar para vocês como que eu fiz os envelopes. É bem facinho. Ó, tá vendo? Esse lado já ficou simplesinho, ó, só 2 imagens. E esse aqui ficou mais decoradinho. Então, um já está pronto. Vamos deixar aqui do lado. Agora vamos para o outro. Não vou fazer muitos não, para o vídeo não ficar muito longo. Vou fazer mais um. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui uma mensagem. Não, esse aqui não. Vocês não reparem o barulho não, que eu moro beirando uma avenida, já falei, né? Então, não tem jeito. Aqui eu vou cortar para encaixar legal na folha. Se você comprar, né, ou se você já tiver aquele planejador da Cícero, que eu acho que eu vou até fazer um painelzinho para ele, talvez um dia eu utilize. Eu não sou muito fã de coisa de capa dura, acho que deve ser por isso que eu não consegui utilizar ele ainda. E eu comprei ele com meus pontos do cartão, lembra que eu comentei? O cartão da Amazon, ela reverte uma porcentagem lá do que você gasta em pontos para gastar lá, então ele vale como dinheiro. Então, todo mês eu tenho 20, 30, às vezes até 50 reais, porque cada lugar que você utilizar ele tem uma porcentagem diferente. Como eu compro muito livro na Amazon, então a porcentagem da Amazon compra lá mesmo é um pouquinho maior. Então, sempre vem 30, 40, 50 reais de bônus, né, de pontos, e aí eu utilizo os pontos para comprar aquilo que eu não compraria com o dinheiro. Tem coisa que eu acho que é um desperdício. Bom, aqui a gente tá falando de mãe, deixa eu achar alguma coisa aqui referente à mãe. Deus faz coisas grandes em um dia comum. Nossa, que bonitinha essa frase. Que haja Deus em tudo que for meu. Legal. Mas não vai ser legal aqui. Seja forte e corajosa. Ai, eu acho linda essa frasezinha. Geralmente as imagens que acompanham ela são sempre bonitinhas. Manhãs são recomeço. Legal, né? Manhãs são recomeço. Gostei. Eu gosto de... Lembra que eu falei? Eu adoro essas mensagens assim. Sei lá. São motivacionais. As pessoas acham que são mensagens vazias. Eu não acho, não. Eu só acho que são mensagens bem inspiradoras. Vamos dizer assim. Aqui. Uau! Deixa eu pôr mais em pezinho. Pronto, ela vai caber aqui. Põe por cima. Vocês perceberam que eu não corto certinho? A ideia é essa mesmo. Ficar muito, eu não gosto nada muito retinho, muito certinho, porque eu tenho um toque. Não sei se vocês são assim. Eu tenho um toque com linhas. Eu tenho um problema sério com linhas. Então, tudo que vai linha tem que estar certinho, retinho. Se eu vou eu fui na casa de uma amiga uns anos atrás. Nossa, que barato. E o quadro dela ficava torto na parede. E eu tenho uma coisa com esse negócio, tem que ficar alinhado, sabe? E o quadro dela ficava torto. E eu conversando com ela e olhando pro quadro. Conversava com ela e olhava pro quadro. E aí eu falava assim pra ela, meu, esse quadro tá torto, você não pode arrumar? E ela se divertia com o fato daquilo me incomodar, de tirar minha concentração, e a danada não arrumava, acho que de propósito, ela se divertia às minhas custas. Aí ela não arrumava, e eu tinha um problema com isso, porque se é quadrado, tem que estar certinho. Vamos supor, se eu tivesse cortado aqui quadrado, eu ia ter que alinhar ele certinho. Então, eu prefiro cortar de forma irregular. Ó, esse aqui eu vou colar, esse aqui mesmo, para poder prender os dois aqui, que eu acho que esse painel aqui, eu acho que eu não vou desmanchar mais não, porque o tamanho dele tá bem legal. Ó, ficou legal, tá vendo? Simples, profundo. Do outro lado agora. E aí ela não arrumava, danada não arrumava o quadro, porque ela acha que ela se divertia às minhas custas. E eu tenho esse problema com, por exemplo, o sofá, se o piso for
de cerâmica, né? Que tem os riscos do rejunte. O sofá não pode ficar torto, o sofá tem que ficar junto ali com os riscos. Então, eu tenho esse problema sério com linhas. Então, eu evito de usar coisas alinhadas, assim, que corta retinho, que exista a linha, justamente para mim não querer manter ela alinhada certinho. Então, aquilo me incomoda. Cada um tem suas loucuras, né? A gente chama de mania para não falar que é loucura. Aqui tá legal para colocar uma frasezinha aqui, né? O que eu posso escrever aqui? Deixa eu alinhar aqui. O que eu posso escrever nesse vazio aqui? Alguma coisa sobre simplicidade? Vamos pensar aqui em alguma frase sobre simplicidade. O que eu posso colocar aqui? Vou pegar a caneta aqui. Deixa eu... Esse estojinho aqui também foi eu que fiz. Era um estojo enorme, tava estragando. Aí eu cortei ele e costurei pequenininho. Lembra? Artesão? Pobre prêmio? Sou eu. O que eu coloco aqui? Esse aqui é um dente de leão. Leve como um dente de leão? Não. Leve como um sopro. Um sopro de dente de leão. Tem tracinhos, né? De leão. Isso aqui não é pra ninguém, então ninguém precisa entender. Eu entendendo já é o suficiente. Então é isso, gente. Se vocês não têm a impressão pronta, faz as suas frases, sabe? Coloca ali frasezinhas que te agrada, coisas que você quer falar pra você mesmo. Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto muito daquela frase, se dê conta de quão abençoada você é. Essa é uma frase que eu falo pra mim o tempo inteiro, principalmente quando acontece alguma coisa que me tira do eixo, sabe? Alguma coisa que me irrita, alguma coisa que me estressa, o que é muito raro, né? Porque, sinceramente, até que eu sou uma pessoa muito de boa. Deixa eu ver aqui outro que pode combinar aqui. Ó, meu gatinho, coisa lindinha. Tem que ser uma imagenzinha mais clara, né? Algo mais sutil. Acho que eu vou fazer um monte de painel, porque painel você pode, toda vez que você for configurar o mês, a semana, aí você vai lá e troca o painel, coloca um painel diferente. Então, não precisa ser exatamente sobre aquilo. Leve como um sopro do dente de leão. Combina com isso aqui? Não. Ser mãe? Não. Mãe, qual é o sentido da vida vocês? Legal, combina. Então, eu corto, assim, tá vendo? Eu corto bem regular, que aí eu não me desregula ver um negócio torto. Se eu ver torto, aquilo ali tira a minha concentração. Linhas é o meu pesadelo. Não sei explicar por quê, mas linhas é o meu pesadelo. Onde tem linha, tem que estar alinhado, tem que estar certinho. Esses dias eu estava esperando numa sala de atendimento em algum lugar que eu não me lembro onde. E aí foi a mesma questão, o quadro estava torto. Aqui que eu fiz? Quando eu consigo, eu sento na onde eu não fico olhando. Só que aí nesse dia não tinha. Aí eu não resisti, levantei, fui lá e arrumei o quadro. Agora, já pensou se o quadro cai? Como é que eu explico para alguém que aquilo tá me incomodando? Só eu mesmo. Aqui tá bom para colocar alguma coisa aqui, né? O que eu posso pôr aqui? Então, cada um com as suas loucuras. Cada um com as suas loucuras. Acho que é um adesivo, né? Um adesivinho aqui. Uma florzinha. Adoro flor. Acho que flor fica bem em todo lugar. Pronto, aqui. Esse aqui também. Essa aqui tá... Vou cortar essa aqui que tá sozinha.
Tão gostoso isso aqui, gente. É aquilo que eu falo, né? Às vezes outra pessoa pode olhar e falar, nossa, mas que bobagem, não? A pessoa tá perdendo maior tempo, não é? Poderia estar fazendo outra coisa, mas gastando o tempo dela fazendo isso. Mas isso aqui alivia de um tanto. Ah, ficou simplesinho, gostei. Vou deixar aqui. Vou fazer só mais um, porque eu não quero que o vídeo fique muito grande. A intenção era só parar, dar essa paradinha mesmo, essa dar respirada. Pronto, cartinha da minha filha. Vou fazer com a cartinha dela. Ela não usa coroa, mas é a minha rainha. Ela pegou na internet. Ela adora o Pinterest também. Fica pegando essas imagenzinhas na internet. Aí ela tenta desenhar do jeito dela. Fica muito legal. Eu sempre falei isso pra ela. Talvez acho que é por isso que ela é um pouco assim. Eu sempre falo pra ela que eu aprendi, cresci com meu pai falando que cada um ama e sofre à sua maneira. Que a gente não pode julgar, né? Tem pessoas que julgam o outro, não ama tanto assim porque não parece que ama ou não parece que sofre. Então a gente não tem esse direito de julgar, falar se o outro tá amando, tá sofrendo ou não. Quem somos nós para julgar, né, a intensidade daquilo que o outro está sentindo? Mas eu sempre falei para minha filha que o amor, ele tem que ser falado, ele tem que ser demonstrado, né? Tudo aquilo que não é demonstrado, ele fica na nossa imaginação, né? Ele não passa de imaginação. Então, para ele existir, ele tem que ser demonstrado, você tem que quebrar barreiras e falar o quanto você ama alguém. E falar, né? Deixar claro o quanto aquela pessoa é importante para você. A gente nunca sabe quando vai ser o dia que a gente vai acordar e vai ser o último alguma coisa, né? A última vez que a gente vai tomar café, a última vez que a gente vai brincar com o gato, a última vez que a gente vai ver aquela pessoa que a gente ama. Então a gente nunca sabe qual vai ser esse dia, que eu acho que é aí que tá a parte mais interessante da coisa, o fato de você não saber. Então eu sempre falei para minha filha, você gosta, demonstra. Não tem esse negócio de, no fundo, meu pai tinha essa mania. Não parece, mas no fundo eu te amo. E eu falo, eu não quero saber do seu fundo, né? Eu não vou conseguir enxergar seu fundo. Se o negócio não vir pro raso, ninguém nunca vai saber o que existe lá no fundo. Então eu não quero saber do fundo. Gostou? Demonstra, sabe? E cartinhas, né? Hoje em dia as pessoas não fazem mais tanto, acho que nem fazem mais. Mas não existe forma de eternizar mais um sentimento do que cartas, né? As cartas, elas são assim. Ai, gente, podia voltar essa era, né, de cartas, porque é tão gostoso você receber uma carta, você se desmanchar de sentimento ali naquele papel. Escrever é maravilhoso, né? E quando você está escrevendo, parece que ativa alguma coisa que você fica tão romântico, você fica tão sentimental, tão. Então eu sempre falo para ela, por isso que ela me enche de cartinhas, que eu falo para ela, você gosta, você tem que demonstrar. Esse negócio de ir lá no fundo, não, ninguém vai ver seu fundo, ninguém vai ir nas profundezas do seu fundo para descobrir. Ficou legal, né? Com uma cartinha só, o restante acho que eu vou pôr do outro lado. Talvez eu coloque do outro lado ou eu coloque em outro. Ela sabe, tá, gente? Antes que vocês me critiquem aí, que eu tô destruindo a cartinha que ela me fez, ela sabe que tudo eu corto e põe no meu planejador. Acho que até por isso que ela faz assim, diferentes, vários recadinhos, né, em lugares diferentes. E ela acha lindo quando eu faço. Ela não gosta, acredita? Na idade dela eu adorava essas coisas, ela não gosta. O negócio é celular. Mas ela acha lindo quando eu uso as coisinhas dela para fazer os meus painéis, as minhas decorações. Ela diz ela que se acha quando eu uso. Ainda mais que eu tô gravando o vídeo, né? Ela fala, ai mãe, eu tô famosa. Famosa. Para todos os meus 50 seguidores. Não importa. Quantidade é o de menos. Nunca liguei para quantidade, sabia? Nunca. Quantidade só é bom quando é dinheiro.
Dinheiro não dá para você falar a qualidade do dinheiro. Quantidade do dinheiro. Mas fora isso... Aqui o Mames. Olha que barulheira. Não tem jeito não. Avenida é assim mesmo. Mames. Ela me chama de Mames. Sabe-se lá por quê. Ah, ficou bom, né? Deixa eu cortar um desses coraçãozinhos aqui que ela fez. Vai ficar legal aqui. Então, eu sempre ensinei isso pra ela, né? Que a gente tem que demonstrar. Tem que demonstrar. As pessoas têm que sentir. Quantas pessoas por aí sofrem, tá passando por algum momento difícil e não tem nem noção de quanto ela é amada por alguém, porque simplesmente as pessoas não têm coragem de falar, né? Eu acho incrível isso. Todo mundo é tão corajoso na hora de criticar, na hora de falar, ai, posso te fazer uma crítica construtiva? Ai, eu achei tão feio o seu cabelo assim. Ai, você fica tão bem de cabelo comprido ou curto, como se fosse mudar alguma coisa. E aí, às vezes a pessoa está até num momento difícil da vida dela e ela nem sequer imagina o quanto ela é amada por alguém, porque simplesmente a pessoa não tem coragem de falar. Todo mundo tem coragem de criticar, mas ninguém tem coragem de falar o quanto aquela pessoa representa para ela. Me aconteceu uma coisa muito interessante um tempo atrás, eu vou contar aqui para vocês que eu sou faladeira mesmo. E como eu estou fazendo isso aqui, a ideia aqui é vir conversar mesmo, jogar conversa fora. Então, lá na PAI, tem gente de todo tipo. A PAI, ela não é uma escola para você falar assim, ah, é para os pobrezinhos ou para os ricos, ou não, lá não tem esse negócio. Lá é pessoas de todo tipo, né? Pessoas com a situação financeira melhor, outras piores, tem de todo tipo, mas ali tá todo mundo no mesmo barco. E quando teve reunião da minha filha, ó, do meu filho, no comecinho do ano, para conhecer a professora, essas coisas, eu lembro, eu não sou de reparar nas pessoas. Lotos de papel, acho que eu vou usar esse aqui. Lotos de papel no canal. Não. Eu não sou muito de reparar nas pessoas. E aí, bom, como minha filha falou coisa de mãe, eu vou pôr alguma coisa referente à mãe, né? Vai combinar mais. Aqui, pronto, achei um perfeito. Aí a minha filha, na primeira reunião de conhecer lá os professores e tudo, eu tô lá na reunião, são poucos alunos, né, em cada sala. Eu tô lá na reunião e de repente me entra uma mulher deslumbrante. Pensa numa mulher bem arrumada, bonita e muito bem arrumada, maquiada, com o cabelo maravilhoso, com uma roupa elegante. Nossa, mulher linda. E me chamou a atenção. Meu primeiro pensamento, obviamente, né, que a gente não presta. Meu primeiro pensamento, falei, nossa, que exagero. Pra que tudo isso pra uma reunião, né, de paz? Essa acho que foi meu lado invejoso falando. Mas em seguida, eu vim para casa pensando, né? Eu olhei no espelho, meu cabelo para cima, que meu cabelo é cacheado. Pelo menos naquela época não era, né, coitada? Ele nem sabia o que era cachos. Mas aí eu olhei para o espelho, meu cabelo para cima, toda largada, minha sobrancelha grossa, que é uma coisa que eu gostava de fazer, mas sei lá por que raios que eu não estava fazendo. E aí eu lembrei da mulher, eu falei, gente, como é que ela consegue, né? Ela tem filho, né? Ela tem um filho especial também, igual eu. Então, como que ela consegue? Eu não consigo nem tomar um banho. E eu falei, não, como é que ela consegue? Aí eu comecei a reparar nela. Toda vez que eu ia buscar meu filho, levar meu filho, eu via aquela mulher, ela estava sempre muito bonita. Sempre muito bem arrumada, sempre... Gente, aí eu olhava assim e falava, ah, não, esse é desaforo. Eu falei, ah, não, se ela consegue, eu também consigo. Que é o que eu uso. A minha inveja, ela é assim, tá, gente? A minha inveja é para ir para frente. Minha inveja funciona desse jeito. Se a pessoa consegue, eu também consigo. Então, aí eu comecei a olhar para ela. E aí eu comecei a me animar, me inspirar. Comecei a arrumar mais o meu cabelo, meus cachos. Voltei a pintar, que eu tinha parado de pintar, os brancos estavam gritando. Voltei a pintar meu cabelo, ou seja, comecei a ficar um pouco mais aparentável, né? Aí eu olhava no espelho, até que eu olhava assim e falava, não, até que eu tô bonita. Comecei a gostar um pouquinho mais daquilo que eu olhava ali no espelho.
E aí, eu só encontrava com ela mais nas reuniões mesmo, né? Nas principais reuniões, assim, para rematrícula, essas coisas. E aí, uma vez, no ano seguinte, eu encontrei, ela apareceu na reunião do mesmo jeito, deslumbrante, como sempre. E aí, aquilo começou a me incomodar, sabe? Eu cheguei em casa, eu falei, gente, se fosse para fazer uma crítica, se fosse para falar mal dela para alguém, eu teria coragem de falar, né? E aquilo começou a me incomodar. E eu pensei comigo, meu, ela devia saber, né, o bem que ela me fez, quantas pessoas se inspiram com ela, que de repente não é apenas eu, outras pessoas se inspiram, né, só pelo fato dela se arrumar tão bem. Nem que seja desaforo, sabe assim, se ela consegue, eu também consigo, igual eu fiz. Mas ela não deixou de ser uma inspiração. Aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não, eu preciso falar isso para ela precisa saber. Aí, o que eu fiz? Mandei mensagem para a professora. Como tinha um grupo da sala, eu queria confirmar o número dela e confirmei o nome, na verdade, né? Aí confirmei o nome dela, aí eu não aguentei. Aí mandei um áudio para ela, falei assim, olha, preciso te falar uma coisa, você me desculpa o atrevimento. E aí eu peguei e falei isso que eu tô falando para vocês. Falei assim, meu, eu não conseguia nem tomar um banho, não tava nem tomando um banho direito, e eu olhei para você, vi você tão bonita, tão bem arrumada, e aquilo me inspirou de um jeito que eu resolvi me cuidar um pouco mais. Isso já fazia 1 ano, né, gente? Olha o tempo que eu demorei para falar para a mulher, o quanto a mulher me ajudou. Aí falei para ela, né, que aquilo estava me incomodando, que eu vi ela na reunião, e eu queria muito falar para ela o quanto ela tinha sido importante para mim, o quanto ela tinha me feito bem. Ó, terminei esse aqui, ó. Já são 3, né? Eu vou fazer mais. Acho que eu vou fazer mais uns 2 para trocar aqueles pequenos. Depois eu passo o contato. Vou fazer mais um aqui. Aí, eu vou falando e fazendo, tá, gente? Aí vocês me ouvem se vocês quiserem, obviamente. E aí eu falei para ela, mandei a mensagem para ela falando, né, que ela tinha me inspirado e que eu só queria falar para ela que mesmo sem ela saber, só a existência dela já tinha sido uma bênção na minha vida, que agradecer ela, né? Eu quero agradecer você só por você existir, porque me inspirou demais e você é muito linda, você tá de parabéns, né, do seu jeito e tal, enfim. Aí falei comigo, a mulher vai ler, vai ignorar, ou sei lá, vai me achar doida, mas tudo bem, normal. Tô acostumada já. Aí, passou uns minutinhos, ela me mandou uma mensagem. Eu mandei uma mensagem bem grandona, eu não vou lembrar tudo que eu falei, né? Mas eu mandei uma mensagem bem grande. Aí, passou um tempo, ela me mandou uma mensagem, assim, eu vi que ela tava até com a voz meia, sabe, assim, como, sabe quando você tá segurando o choro? E ela agradeceu, falou que aquela mensagem chegou na hora certa, não sei porquê, eu não perguntei também. E, enfim, ela me agradeceu, falou. Aí pegou e falou que tem 2 filhos especial, não era só um, que o outro não estudava lá, e que ela era sozinha, e que ela escolheu se manter bem, que não adiantava ficar deprimida, chorando. Enfim, ela é uma inspiração de mulher mesmo, sabe? É aquela pessoa que você fica até envergonhada de estar por perto, pela forma que ela encara as coisas difíceis da vida. E aí ela falou, não adianta eu ficar mal, eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que ficar bem, que meus filhos vão precisar de mim o resto da vida, e eu tenho que ficar bem por eles e tal. Então, enfim, resumindo, viramos amigas, ela me agradeceu e tudo. E aí entra aquilo que eu acabei de falar, que é as cartinhas da minha filha aqui. Nós somos muito tímidos na hora de elogiar as pessoas, sabe? Na hora de falar coisas boas, nós somos tímidos. Nós nos encolhemos, né? Porque, não, vai que a pessoa leva para outro lado. E acontece mesmo, né? Da pessoa, de repente, opa, a pessoa tá me cantando. Infelizmente, hoje em dia é assim, às vezes a pessoa leva para o outro lado. Mas também pode acontecer de não levar, acontecer igual aconteceu com ela. Ela gostou muito da mensagem que eu mandei. E ela falou, no mínimo, de repente, aquele dia não está sendo um dia fácil, que eu falei para ela isso na mensagem, né?
Eu sei que todas nós temos os nossos dias bons, principalmente mãe atípica, nós somos movidas a isso, a dias bons e dias ruins. Então, eu falei para ela, eu quero que você lembre que num dia ruim, eu quero que você lembre que você fez a diferença na vida de alguém, que no caso era minha. E aí nós viramos amigas, uma pessoa maravilhosa. É uma das bênçãos assim da minha vida, que eu sempre falo que Deus só põe gente maravilhosa na minha vida, é incrível. Eu só conheço gente bacana mesmo. Tem as porcarias da vida, mas a gente ignora essas porcarias. Mas é uma pessoa que eu sou muito grata por ter conhecido e ela me inspira muito. E às vezes, quando eu vou buscar meu filho, que eu tô acabada, eu torço para não encontrar ela. Porque quando eu encontro ela, eu morro de vergonha. Porque eu falo, nossa, ela com 2 filhos, ela consegue ficar linda, maravilhosa. Eu com um só, tem dia que eu saio que nem um cão, chupando manga. Enfim, eu sei que é isso, gente. Se vocês gostam de alguém, se vocês admiram, se alguém, sei lá, alguém inspira vocês de alguma forma, fala, porque a gente nunca sabe se de repente amanhã Deus leva a pessoa e você fala, caramba, a pessoa foi embora sem saber o quanto eu admirava ela. Esse negócio de falar lá no velório, besteira, viu? Não tem graça, não. Deve ser até revoltante para a pessoa tá lá por perto e ouvir, nossa, sem nunca imaginar que as pessoas sentiam tanto por elas. Então, fala. E também, se Deus te leva também, aí você nunca mais vai ter oportunidade de falar para a pessoa. Fala. De uns anos para cá, eu falo para qualquer pessoa. Esses dias eu fui num mercadinho ali, a menina toda simpática. Eu falei, nossa, parabéns, você é muito simpática. Nossa, melhora o dia da gente só de vir aqui comprar uma besteirinha, porque seu sorriso alegra a gente de um tanto. E às vezes a pessoa tá sorrindo e ela tá triste por dentro. Às vezes tá passando por algum momento difícil. E um pequeno elogio que você faz a pessoa ganhar o dia, sabe? Então, assim, e aquilo passa para frente, porque aí o próximo cliente que ela for atender, ela vai ser gentil também. E assim vai. Então, coisas boas, ela também alastra, né? Então, depois de um certo tempo, uns certos anos, eu comecei a fazer isso. Toda vez que dá vontade de elogiar alguém, de falar o quanto aquela pessoa é maravilhosa, eu não economizo, eu falo mesmo. As minhas amigas, eu vivo me declarando, eu amo mesmo. E não tenho problema nenhum em admitir que gosto, que amo, que adoro, o quanto aquela pessoa é importante na minha vida. Se ela retribuir bem, se ela não retribuir, Deus vai colocar outra pessoa para retribuir, porque tudo que a gente manda, a vida arruma um jeitinho de devolver. Lembra a carta do Uno que eu mostrei para vocês? Que para mim é um grande significado. Tudo que você manda, a vida arruma um jeitinho de te devolver. Então, tem que falar mesmo. Aí por isso que minha filha é assim, me enche de cartinha, devaguei, né? Comecei a falar da menina e me enche de cartinha mesmo. Depois eu ponho esse pedacinho em outro lugar. Então aqui, gente, acho que já fiz 4, ó. Tá legal, né? Tá vendo? Tá vendo? Um negocinho simples, né? Mas parece bagunçado, mas não é. Pra mim tem significado, tudo isso aqui, ó. Nem todo dia é fácil, mas todo dia é um presente de Deus. Lótus que eu amo. Então, enfim, não sei se eu faço mais. Aqui é o seguinte, se eu ficar aqui 3 horas fazendo isso, vai ser 3 horas enchendo vocês com as minhas histórias, porque eu falo muito mesmo. Bom, acho que 4 tá bom por enquanto, senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar contact em 2. E aí, os outros 2 eu uso no acetato, aí eu mostro pra vocês. Então, deixa eu puxar meu café pra cá pra não derrubar. Desses 2 eu vou colocar o contact.
agora vamos colocar aqui os nossos painéis onde eu ia trocar. Deixa eu ver, eu vou trocar aqueles que tá aqui com os painéis pequenininhos. Não vou tirar não, deixa ele aqui mesmo. Só vou acrescentar. Esse aqui eu coloquei no acetato. Cadê o outro? Tem um painel pequeno. Depois eu arrumo direitinho. Esse aqui tá sem. Esse. Não, esse não. Vou colocar esse, tá? Cartinha da minha filha. Depois eu resolvo direitinho qual que eu vou tirar. De repente nem tire, né? Outra aqui. Aquilo que eu falei para vocês, o painel, ele é o que deixa o nosso planejador a nossa cara. Você abrir e se reconhecer aqui. Ó, percebam que esse que tá com acetato, o acetato eu cortei menor, ó, tá vendo? Mas eu vou comprar outro acetato, vou trazer aqui para vocês mostrar como que eu fiz, que é bem simples, é só dobrar e fazer o vinco e furar. Que aí, ó, ele vai ficar protegido aqui. Aí a gente pode fazer vários interiores e aí depois só troca não precisa nem ser nesse papel cartolina que eu fiz. Que esse papelzinho aqui que eu utilizei é um papel mais durinho, que é o offset alguma coisa. Não precisa ser nem nesse, pode ser na folha de sulfite se você for utilizar o acetato, porque o próprio acetato já deixa ele durinho, tá vendo? Então, ficou aqui o nosso... Eu podia ter colocado aqui, né, no rastreador aqui. Deixa eu colocar ele aqui na frente dos rastreadores, vai ficar mais legal. Depois eu vou arrumar direitinho. Tô esperando chegar o que eu falei pra vocês que eu encomendei, que aí eu vou trazer aqui pra gente trocar junto o miolo. Aí eu já falo também sobre o site, pra quem tiver interesse. Ah, ficou legal aqui. Depois eu passo esse aqui pra cá. Ó, esse ficou com contact, ele fica um pouquinho mais fino, né? E o acetato já fica mais grosso. Então, esse aqui é... Cadê o outro? Aqui. Esse aqui ficou muito legal, né? Com as cartinhas da minha filha cortadinho. Então, é isso. Esse aqui é o nosso trabalho de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Desculpa a falação, porque eu falo muito mesmo. Faz parte de mim. E aí, eu ia fazer pro planejador que eu falei pra vocês. Eu comecei a falar e acabei, acho que, me distraindo, que é esse aqui da Cícero. Esse da Cícero, ele vem com o miolinho um pouco menor. Essas folhas eu cortei um pouco maior. E aí, eu até cortei aqui alguns... Cadê? Deixei alguns papéis aqui separados, ó, tá vendo? Eu comecei a fazer um painel. E aí, eu vou trazer pra vocês, vou fazer alguns painéis pra ele. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí, o que eu tava falando naquela hora que eu mesmo me distraí, é que essa impressão aqui, ela é do tamanho do refil, do caso da Cícero, tá vendo, ó? Então, você pode mandar imprimir as fotos, ou alguma coisa que você goste, e não precisa fazer os painéis cortando, se caso você não tem paciência, você pode simplesmente pôr o acetato ou o contact e furar e utilizar ele assim mesmo. Esse aqui pro argolado da Cícero, né? Do plano argolado da Cícero. Então, ele tem um tamanhozinho bem bacana, que é o tamanho o refil dele é do tamanho dessa impressão. Eu vou trazer um vídeo vou montar ele como se eu fosse utilizar, para vocês terem uma ideia de como que eu faço. E acho que eu vou comprar uma capa menor e vou montar um do zero e vou trazer para vocês, para mostrar que dá para ter um bem bacana que não seja tão caro. Porque os da Filofax, os da Moterm, né, que são lindos, né? Eu ainda vou ter um daquele da Moterm que eu acho ele muito bonito. Só que são muito caros, você só compra pelo AliExpress. E até que ele em si não é tão caro assim, né? Não é uma fortuna, é 300 e alguma coisa. Só que aí você paga o impostinho do amor, ele vai lá para 500. Então aí já, para uma agenda, eu acho que já fica muito caro. Então, caiu aqui meu papelzinho. Então, fica aí, né, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.